Queridos irmãos, queridas irmãs, sou Marcelo Orsini e estamos, Valdir Silva e eu, apresentando a série A Última Ceia. Nesta oportunidade, nós vamos recordar o momento em que Jesus abençoa, reparte e distribui o pão e o vinho aos seus convidados, um gesto de profundo significado e repleto de simbolismos, que nós vamos procurar interpretar de acordo com a visão espírita. Olá, Marcelo, todos os nossos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo. Vamos iniciar este episódio com a narrativa do capítulo 13 do Evangelho de João, nos versículos 30 a 32, conforme a versão da Bíblia de Jerusalém, onde encontramos: Tomando então o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Quando ele saiu, disse Jesus: Agora o Filho do Homem foi glorificado e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi nele glorificado, Deus também o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Primeiramente, nós vamos comentar o versículo 30, que diz: Após receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente, e que era noite. O que nós vamos perceber é que Judas recebe no pão o símbolo do alimento espiritual que foi oferecido, na verdade, a toda a humanidade. Mas como era noite, da mesma forma que ainda é para grande parte de nós, ou seja, noite simbolizando a ignorância, o desconhecimento da realidade espiritual. Ele, ao receber o pão, sai logo, convicto de que ali estava a confirmação e incentivo para o seu propósito, não percebendo que seria espiritual e não físico. Nos versículos seguintes, encontramos várias vezes o verbo glorificar, que no uso comum significa abençoar, bendizer ou louvar. Entretanto, neste caso, o sentido mais adequado é distinguir-se, ou melhor dizendo, ser reconhecido. De modo que podemos ler assim: Quando ele saiu, disse Jesus: Agora o Filho do Homem é reconhecido, e Deus foi reconhecido nele. Se Deus foi nele reconhecido, Deus também o reconhecerá em si mesmo e o reconhecerá logo. Aqui nós temos uma visão interessante, especialmente da questão do Filho do Homem, porque nessa caminhada nossa na humanidade, nós estamos desenvolvendo a nossa capacidade de nos tornarmos filhos do homem, como Jesus já era, porque Jesus é o Filho do Homem que venceu todas as etapas que nós estamos ainda por vencer. Por isso ele se identifica como Filho do Homem, e nós estamos iniciando. Nesta passagem, quando Jesus entrega o pão para o Judas, ele está fazendo um marco, uma confirmação deste momento em que a humanidade vai definitivamente entrar na sua condição de construir o Filho do Homem que nós estamos ainda fazendo. Se Deus foi nele reconhecido, Deus também o reconhecerá em si mesmo e o reconhecerá logo. Então, este reconhecimento de Deus seriam as bênçãos de Deus sobre todos nós, como oportunidade para essa construção que nós estamos fazendo. É a finalização do nosso processo de evolução que vai caminhar gradativamente até atingirmos lá o chamado Reino dos Céus. Então nós vimos o trecho conforme a Bíblia de Jerusalém. Entretanto, o autor Carlos Torres Pastorino, em sua tradução diretamente do grego, ele usa outro verbo. Em vez de glorificar, ele utiliza ou ele traduz como
transubstanciar. E vale a pena nós analisarmos essa interpretação. Transubstanciar significa converter, mudar. Portanto, há um sentido simbólico de uma transformação. O versículo 31, portanto, ficaria assim: agora o Filho do Homem é transubstanciado e Deus é transubstanciado nele, no sentido de que o Cristo Jesus se transforma simbolicamente em Deus e Deus se transforma simbolicamente no Cristo Jesus, ou seja, um expressa o outro. Podemos compreender, naturalmente, que a divindade em tudo habita. A sua essência divina encontra-se em todas as coisas, expande-se e se manifesta plenamente no Filho do Homem, Jesus, desde que nele há aceitação total do sacrifício a ser feito nos passos seguintes aos da última ceia, que será o episódio do Calvário, para demonstrar o caminho de evolução à humanidade. Sendo assim, Deus o permeia, o penetra e se transubstancia, ou seja, se transforma pela unificação no Filho do Homem, tanto quanto Deus também transformará simbolicamente o Filho do Homem em si mesmo. Vamos nos valer desta mesma transformação simbólica mais adiante, quando explicarmos a consagração do pão e do vinho. A passagem a seguir se encontra nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Vamos seguir a narrativa de Lucas, no capítulo 22, pela Bíblia de Jerusalém, que se refere à ceia pascal. Então, a partir do versículo 14, ele diz assim: quando chegou a hora, ele se pôs à mesa com seus apóstolos e disse-lhes: desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco antes de sofrer. Pois eu vos digo que já não a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, tomando um cálice, deu graças e disse: tomai isto e reparti entre vós. Pois eu vos digo que doravante não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E a seguir, o trecho compreendido pela Igreja Católica como a instituição da Eucaristia, que são os versículos 19 e 20. E tomou um pão, deu graças, partiu e distribuiu a eles, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. E depois de comer, fez o mesmo com o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado em favor de vós. Vejamos algumas expressões utilizadas. No versículo 16, até que ela, a Páscoa, se cumpra no reino de Deus, ou seja, até que o reino de Deus, como estágio evolutivo, atinja sua plenitude, sua amplitude total. No versículo 17, tendo dado graças, para os judeus, a bênção consistia num agradecimento a Deus pelo alimento que ia ser ingerido, suplicando-se que fosse purificado pela bênção divina, conforme encontramos no livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 25. E servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. E no versículo 19, diz: partiu o pão. Era o hábito generalizado entre os judeus, quando à mesa o anfitrião tirava pedaços de pão e os distribuía aos convivas, em sinal de amizade e deferência. E no versículo 20, nós lemos sangue do Novo Testamento. Isso nos reporta ao livro de Êxodo,
capítulo 24, versículo 8. Então tomou Moisés aquele sangue, que era sangue de bois, né? E espargiu-o sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Lucas, no entanto, registrou assim: Este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado em favor de vós. Então nós percebemos por essa frase em Lucas a abolição total dos sacrifícios sangrentos, pois as disposições testamentárias passam a ser feitas através do simbolismo do vinho transubstanciado em sangue. O cálice utilizado era a taça comum, destinada ao vinho, e a prática usual era a de agradecer a Deus ao fazê-la passar por todos os convivas. Este cálice simboliza, portanto, a nova aliança, trazendo o Novo Testamento que Jesus faz para a humanidade, derramando ou dando o seu sangue em seu favor e legando um novo mandamento, conforme anotado por João no capítulo 13, versículo 34. Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Recordemos, então, que Jesus anunciou que desejou ardentemente comer com seus discípulos aquela refeição pascal antes de sofrer, ou seja, antes de submeter-se de fato aos transes dolorosos daquela etapa. Nesta ceia pascal, Jesus lhes deixará suas disposições testamentárias, que consistem na lembrança da presença da essência divina em tudo, na ordem de realizar sempre as refeições em memória dele, ou seja, buscar o alimento, o pão espiritual, lembrando os seus ensinamentos. E nas últimas revelações e ensinos, promessas e profecias para o futuro da humanidade. Fato é que, depois desta refeição, Jesus, o Filho do Homem, não terá outra oportunidade de fazê-lo até que se cumpra, isto é, até que se planifique o reino de Deus, atingindo seu sentido pleno e total. A expressão reino de Deus, o reino divino, o reino dos céus, o reino celeste, é equivalente a estas outras que empregamos. Reino mineral, significando a matéria inorgânica. Reino vegetal, seria a matéria orgânica. Reino animal, o psiquismo. Reino hominal, o racionalismo. Reino divino, o espírito. Então, o sentido exato dessas palavras de Jesus pode ser: até que o espírito esteja plenamente vigorando nas criaturas, estando superados definitivamente todos os outros reinos inferiores. Enquanto não tenha sido atingido esse objetivo na Terra, não mais provará o Filho do Homem, nem o jantar pascal, nem o produto da videira. Jesus pega então um dos pães que estavam sobre a mesa, abençoa-o, como se deve fazer com qualquer alimento antes de ingeri-lo, ou seja, agradecer ao Pai a graça de tê-lo obtido e sobre ele suplicar as suas bênçãos divinas. Como já comentamos, de acordo com a prática judaica, o chefe da casa parte o pão e dá a cada conviva um pedaço. Portanto, quanto à distribuição do alimento, Jesus apenas cumpriu o costume social. Entretanto, a novidade de sua lição foi a frase "Isto é o meu corpo", pois nela está contida um ensino magistral. O pão é o corpo crístico que serve de alimento à parte espiritual do homem, pois lhe sustenta os veículos inferiores, ou seja, a carne, o corpo físico, durante a sua romagem terrena. Conforme já visto, o pão possui a mesma essência divina
de todas as coisas criadas por Deus. Daí ser dito que é um corpo crístico. Cabe-nos agora um breve comentário. Há uma diferença entre o entendimento católico e o espírita neste ponto. O catolicismo compreendeu que Jesus, ao distribuir e abençoar o pão e o vinho durante a última ceia com seus discípulos, instituiu um sacramento, palavra que significa juramento, por meio do qual a graça divina é confirmada, sendo que haveriam 7 sacramentos ao todo. O gesto e as palavras de Jesus foram assim transformados em um rito sagrado, denominado Eucaristia, com o pão e o vinho consagrados pelo Padre na Santa Missa, cuja graça é a presença do próprio Jesus Cristo na nossa alma, com seu corpo e sangue. A Eucaristia é um dos momentos mais sublimes e esperados pelos fiéis na missa, pelo qual nós temos imenso respeito, uma vez que compreendemos perfeitamente os benefícios espirituais que promove, tanto entre os encarnados quanto entre os desencarnados presentes à cerimônia no templo católico. Porém, como afirmamos, pretendemos aqui apresentar a nossa visão, uma vez que a doutrina espírita não admite corpo eclesiástico e, portanto, não realiza cerimônia na qual, pela ação de um sacerdote autorizado, o pão e o vinho passariam a ser consagrados. Do mesmo modo como afirmamos que Jesus é o corpo do Cristo, porque o Cristo, ou seja, a força divina, está nele, assim também nós podemos dizer do pão, como de qualquer outra substância, que se trata em verdade do corpo do Cristo, ou seja, possui também a mesma essência divina. Sendo assim, não é o fato de ser abençoado por uma autoridade eclesiástica que o torna consagrado, isto é, transformado em alimento divino, uma vez que qualquer pedaço de pão, qualquer alimento, já contém a essência divina. E tudo o que existe é a manifestação desta mesma essência divina. Tudo é a expressão exteriorizada da divindade, que está em tudo, porque está em toda parte, sem exceção. O trigo, que é produto da natureza, criação de Deus, é transformado em pão pelo sacrifício simbólico de ser moído e cozido. O pão se transforma em nosso corpo após o sacrifício simbólico de ser mastigado e digerido. Então, o pão se torna, pelo metabolismo, ou seja, pela transformação, em corpo humano. Da mesma maneira que o corpo, quando submetido às dores pelos sacrifícios a nós impostos, auxilia-nos em nossa transformação em espíritos mais evoluídos, conforme o Livro dos Espíritos, as questões de 100 a 113, onde está contida a escala espírita. Quando Jesus diz, isto é meu corpo, em Lucas 22:19, refere-se à substância e não ao pão. Não é dito, este pão é meu corpo, pois o que estava em suas mãos havia se transformado simbolicamente. Era o elemento que continha a essência divina em sua formação. Igualmente, podemos considerar o vinho. Apanhando sobre a mesa um cálice de vinho, Jesus novamente agradece ao Pai a preciosa dádiva e afirma igualmente, isto é meu sangue do Novo Testamento. Tal como Moisés utilizou o sangue de bois como símbolo de aliança de Yahvé, ou Jeová, com o povo israelita, Jesus representa o vinho como símbolo de uma nova aliança entre Deus e a humanidade. Podemos entender o símbolo dos ensinamentos novos, da Boa Nova, do Evangelho. O vinho, símbolo da sabedoria, é obtido, tal como o pão, através da transformação. A uva é pisada no lagar e depois o líquido é decantado por meio da fermentação.
Assim, a uva se transforma em vinho. Anteriormente, neste episódio, comentamos sobre a transformação de Deus no Filho do Homem e do Filho do Homem em Deus. De fato, esta é a meta que estamos destinados. O Pai, que é de onde todos nós viemos e para onde todos nós voltaremos como filhos legítimos, a partir do cumprimento dos ensinamentos trazidos por Jesus, que é Cristo e que já está no Pai na condição de filho. E este é exatamente o maior desejo de Jesus, expresso em João, capítulo 17, versículo 24. Onde eu estou, vós estejais também. Observamos ainda que em Mateus, capítulo 26, versículo 28, se lê: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. É, pois, o pedido de Jesus para uma nova aliança com Deus, que visa mudança de comportamento para o aperfeiçoamento moral, a qual nos impõe sacrifícios simbolizados pelo sangue derramado. Entretanto, em vez de remissão dos pecados, podemos usar a expressão abandono dos erros, uma vez que, mesmo após 2 milênios, os pecados, os erros que não abandonamos, não foram redimidos e continuam abundantes. Lucas ressalta o pedido de Jesus tanto em relação ao pão como em relação ao vinho, para que o façamos em memória do Cristo, sempre que nos alimentarmos. Já o autor Pastorino sugere a seguinte interpretação: fazer isto para lembrar-vos do eu, porque, em última análise, o eu é a nossa essência divina, nosso Cristo interno. Sendo assim, o pão e o vinho representam simbolicamente o corpo e o sangue do eu profundo, a essência divina, o Cristo interno, ou seja, são a matéria de que se reveste o eu profundo para a jornada evolutiva no planeta. E devemos fazê-lo todas as vezes que nos alimentarmos, porque não se trata apenas de uma cerimônia religiosa com dia e hora marcados, mas todas as vezes que nos sentarmos à mesa para tomar qualquer alimento, todas as vezes que comermos pão ou que bebermos vinho, devemos fazê-lo com a certeza de que a essência divina, que constitui a essência desse alimento sob as formas visíveis e tangíveis transitórias, penetra em nós para nos sustentar, transubstanciando-nos, ou seja, transformando-nos em sua própria essência, transformando nosso pequeno eu personalístico em seu eu profundo, no Cristo interno que nos sustenta a vida. Por isso, devemos tornar instintivo em nós o hábito de orar todas as vezes que nos sentarmos à mesa. Uma prece de agradecimento, Eucaristia, de tal forma que qualquer bocado deglutido se torne uma comunhão nossa com a essência divina contida em todos os alimentos e em todas as bebidas, quaisquer que sejam, inclusive no ar que respiramos, pois, conforme registrado em Atos, capítulo 17, versículo 28, em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Encontramos, assim, uma interpretação bastante abrangente do ensino de Jesus. O alimento deve ser ingerido com gratidão a Deus, pelo sustento que dele recebemos, pois os alimentos, sendo criações do Pai, são a manifestação externa de sua essência que está em tudo. Mas é fundamental que se realize aquilo que o Mestre Jesus ordenou fizéssemos. Todas as vezes que comermos pão ou bebermos vinho,
devemos fazê-lo em oração de ação de graças para nos lembrarmos de Deus, que está em nós, assim como em todas as coisas visíveis e invisíveis. Bem, antes do encerramento deste episódio, nós gostaríamos de proceder à leitura de uma página de autoria do Espírito Emmanuel na psicografia de Francisco Cândido Xavier, que se encontra no capítulo 19 da obra Palavras de Vida Eterna. Ela é intitulada Ação de Graças. Tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Mateus, capítulo 26, versículo 27. No mundo, as festividades gratulatórias registram invariavelmente os triunfos passageiros da experiência física. Lautos banquetes comemoram reuniões da família consanguínea. Músicas alegres assinalam o término de contendas na justiça dos homens, nas quais muitas vezes há vítimas ignoradas, soluçando na sombra. Com Jesus, no entanto, vemos um ato de ação de graças que parece estranho à primeira vista. O Mestre Divino ergue hosanas ao Pai, justamente na hora em que vai partir ao encontro do sacrifício supremo. Conhecerá desoladora solidão no Jardim das Oliveiras. Padecerá injuriosa prisão. Meditará na incompreensão de Judas. Ver-se-á negado por Simão Pedro. Experimentará o escárnio público. Será preterido por Barrabás, o delinquente infeliz. Sorverá fel sob a coroa de espinhos. Recolherá o abandono e o insulto. Sofrerá injustificável condenação. E receberá a morte na cruz entre dois malfeitores. Entretanto, agradece. É que na lógica do Senhor, acima de tudo, brilham os valores eternos do Espírito. O Cristo louva o Todo Misericordioso pela oportunidade de completar com segurança o seu divino apostolado na terra, rendendo graças pela confiança com que o Pai o transforma em exemplo vivo para a redenção das criaturas humanas. Embora essa redenção lhe custe martírio e flagelação, suor e lágrimas. Não te percas desse modo em lances festivos sobre pretensas conquistas na carne que a morte confundirá hoje ou amanhã, mas no turbilhão da luta que santifica e aperfeiçoa, saibamos agradecer os recursos com que Deus nos aprimora para a beleza da luz e para a glória da vida. Assim, meus irmãos, minhas irmãs, encerramos mais este episódio, desejando a todos muita paz.